Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Jéssica e eu estou aqui para falar o motivo porque eu fiquei bem mais de um mês, né gente, para falar a verdade, sem gravar vídeo aqui no canal e vim contar a minha experiência com algo que aconteceu comigo. Algo que foi muito pessoal, mas eu senti a necessidade de compartilhar para que outras pessoas também fiquem atentas, né, aos sinais que o corpo da gente vem dando, a cuidar não só do corpo, mas da mente também, é algo muito necessário e que a gente ainda tem um dilema, né, para cuidar da nossa saúde mental, mas que eu sei que é algo muito necessário e que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Bom, para quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já compartilhei com vocês que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Na verdade, essas minhas crises de ansiedade eram mais leves, né, gente? Ansiedade assim, pré-algo, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu tinha um evento para fazer, ou se eu ia cantar na minha igreja, se a gente ia sair para algum lugar, ou se eu tinha alguma responsabilidade para o dia seguinte, um dia anterior eu já ficava assim, eu passava um pouco mal, de nervoso, de dor no estômago, de sentir aquele friozinho na barriga mesmo, mas nada além disso. E no dia 6 de abril tudo isso mudou. E eu tive a minha primeira crise de ansiedade mais severa, que me levou até o hospital e ficar internada durante o dia lá. E eu vou contar pra vocês, vou tentar ser o mais clara e direta possível para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso e cansativo de assistir. No dia 6 de abril eu acordei normalmente, não me recordo o dia da semana correto, vou deixar aqui pra vocês. Eu acordei normalmente e fui fazer as minhas tarefas do dia a dia, né? Organizar alguma coisa da casa, fazer almoço e arrumar o meu filho para poder ir para a escola. Bom, eu acordei, dei ele o café da manhã normalmente, porém eu já tinha acordado sentindo algumas coisas que, assim, até então para mim era normal. Eu tenho muita enxaqueca, antes de eu usar óculos mesmo eu tinha muito mais. Vocês já me viram, né, no Instagram, às vezes falando, gente, não apareci porque eu tô com enxaqueca, por isso, por isso, por isso. Então, assim, a dor de cabeça é algo que faz parte do meu dia a dia, pra falar a verdade, né, gente? Quem tem enxaqueca entende o que eu tô falando. E quem tem problema nas vistas também entende o que eu tô falando. É um dilema, né? Mas, enfim, senti dor de cabeça e tava sentindo uma dor no peito. Até então, moderada, não vou nem falar leve, vou falar moderada. A sensação é que eu estava carregando um peso muito forte que pressionava o meu peito para baixo e que me dava muita falta de ar. Bom, e aí eu fui seguindo o dia, tomei um remédio para dor de cabeça, mas não adiantou nada, a dor não passava e a dor no peito só vinha aumentando, só vinha aumentando, só vinha aumentando e eu sentia que como se minha pressão ela estivesse oscilando, a minha pressão já é baixa, porém eu sentia que ela baixava e normalizava, baixava e normalizava. E aí eu coloquei um pouquinho de sal na boca, como já é de costume minha pressão ser baixa, era só eu colocar o sal na boca e já melhorava, voltava, né? E eu fiz isso. Aí levei o meu filho, almocei normalmente, levei o meu filho para a escola e voltei para casa. Falei, olha, agora eu tô sentindo uma coisa diferente, uma coisa estranha. As pontas dos meus dedos da mão esquerda e o meu braço, a minha mão e o meu braço vinham subindo e tava tudo dormente. Eu fazia assim, eu não sentia a mão, eu beliscava para ver se eu sentia, eu não conseguia sentir direito a minha mão, principalmente a minha mão. O meu braço também ficou dormente, mas principalmente a minha mão, que ficou muito mais. E eu comecei a sentir um lado do meu rosto muito dormente e a minha língua dormente também. E aí eu caí na besteira de fazer o quê? Pesquisar no Google. A maior besteira que eu fiz, porque eu me apavorei um pouquinho. E aí apareceu que eu poderia estar tendo. Eu poderia estar tendo um infarto ou eu poderia estar tendo uma paralisia facial. Como adormeceu só um lado, eu não estava sentindo direito. Eu movimentava, porém eu não sentia direito um lado do rosto. E nisso, falei com meu marido que apareceu e ele falou, não, nós precisamos ir no hospital. Isso não tá normal. E aí nós fomos andando mesmo, porque é aqui bem perto de casa, nós fomos caminhando, conversando normalmente. Eu sou muito forte para a dor, gente. Essas coisas assim, não é qualquer dor que vai me fazer ir ao hospital. Mas dessa vez eu senti a necessidade de ir, mas eu fui conversando normalmente,
O meu marido conversava comigo para ver se eu distraía um pouco, para abster, né, da dor, que às vezes a gente esquece da dor, né? E aí, chegando lá, demorou um pouquinho para passar pela triagem, porque tinha muita criança. Tinha muita criança no dia, tava cheio o hospitalzinho, mas assim que passou pela triagem, eles já me deram uma pulseirinha, né, e já me passou na frente de todo mundo. E aí eu já fui da triagem. Eu lembro que eu sentei no banco e já me chamaram para passar com o médico. E aí, assim que eu falei pro médico todos os sintomas, ele me deu dois pré-diagnósticos, né? Que foi um infarto, que de fato eu poderia estar tendo um infarto, ou eu poderia estar tendo uma crise de ansiedade mais severa. E aí ele conversou comigo, tudo direitinho, e ele em momento nenhum, gente, descartou a questão do infarto. E por isso ele me levou a fazer um exame com urgência, o eletrocardiograma, né, do coração, para ver como é que estava, se estava tudo ok, se estava tudo bem. E eu lembro assim, que eu entrei na sala do médico, falei tudo que eu estava sentindo, e rapidinho ele me desceu, ele foi junto comigo lá, passou uns medicamentos, e um dos medicamentos foi morfina, para vocês terem noção que a dor assim não estava sendo brincadeira mesmo, a dor estava muito forte mesmo. A dor era tanta que me faltava o ar, sabe? Eu ficava com falta de ar. E aí ele viu aquilo e passou uma morfina e passou um outro remédio que eu sei que é para dilatar os vasos sanguíneos, né? Se fosse alguma coisa no coração, aquele remédio iria resolver. Se eu não me engano é isso. Eu vou deixar aqui para que serve cada um dos remédios que eu tomei para vocês entenderem melhor. E aí eu fiz o eletrocardiograma e já me mandaram para um quarto, né, que eu fiquei internado. O meu esposo não pôde entrar comigo, o Johnny não pôde entrar. É só acima de 60 anos que pode ficar com o acompanhante, então ele ficou o tempo todo lá de fora, mas o tempo todo assim, a gente em chamada, conversando, e ele ouvindo tudo que o médico estava falando, que ele estava muito preocupado. O Arthur estava na escola, né, então estava só eu e ele. Não fiquei no soro, tá, gente? Eu tomei só os 2 medicamentos na veia e um comprimido também que me deu. E aí eu fiquei deitada lá esperando ele descer para conversar comigo sobre o eletrocardiograma. Eu lembro que eu fiquei lá de 2 horas da tarde e fui embora só 7 horas da noite. Então eu fiquei esse tempo todo lá de observação. O tempo todo a enfermeira vinha, conversava comigo. Eles, nesse dia, gente, foram assim, excelentes, sabe? Foram muito atenciosos comigo, conversava comigo o tempo todo, fiz amizade. Porque eu sou tagarela, não sou aqui, tá, gente? Eu sou tagarela em todo lugar. Então eu faço amizade com muita facilidade. Então eu fiz amizade com 2 enfermeiras lá, a gente ficou conversando. Inclusive tinha uma menina que estava do meu lado, que ela tinha tomado vários comprimidos para suicídio, e ali eu vi a oportunidade de falar de Jesus para ela. E eu lembro que eu até falei isso com o Johnny, amor, talvez o propósito dessa crise de ansiedade tenha sido a vida daquela menina ali, porque ela ouviu falar de Jesus através da minha vida, eu contei para ela algumas histórias sobre a minha vida. Eu lembro que o motivo que a fez levar a tentar o suicídio era muito, assim, simples de resolver, sabe? Só que para ela, cada um tem uma maneira, né, diferente de lidar com cada situação. Para ela era algo grandioso, mas aos meus olhos era algo simples. Óbvio que eu não vou julgar, né, a situação, cada um vive da sua maneira, da sua forma. Mas eu vi ali uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar sobre Jesus para ela. E ali ela virou minha amiga, gente. E ela não mora mais aqui em Sete Lagoas, né? Ela mora em outro lugar. Mas ela virou minha amiga, assim, pra vida. E a gente sempre conversa. Hoje, graças a Deus, ela tá melhor, tá bem. E eu oro para que ela continue bem, porque foi muito importante esse dia. E, assim, o médico chegou e veio me dar o laudo do exame, né? Falou que estava tudo ok. Ele ainda brincou que meu coração estava parecendo de uma criança, que estava saudável, graças a Deus. Eu fiquei aliviada. E aí ele me explicou a situação da crise de ansiedade. E aí, gente, ele veio até mim e me explicou a situação da crise de ansiedade, né? Me explicou como aconteceu, o que ocorreu. Os sintomas são sim parecidos com alguns de infarto mesmo, principalmente a dormência nas mãos, mas são avisos que o nosso corpo dá que algo está acontecendo de errado, né? Nossa mente tem o poder de mexer com o nosso corpo inteiro, com o nosso organismo. Olha, hoje eu não tenho mais aquela crise que eu tive aquele dia. Esse foi um dia assim mais isolado.
Graças a Deus eu não tive uma crise parecida com essa, graças a Deus. Mas as minhas crises estão assim, vindo de formas diferentes. Eu hoje tenho um problema no estômago que ainda estão investigando, mas com certeza, pelo que o médico falou, é devido à ansiedade. Por exemplo, tem gente que fica muito nervoso ou fica ansioso, vai no banheiro toda hora. Só que o meu ansioso é diferente. O meu ansioso é de fazer vômito toda hora, entende? Então, cada corpo age de uma forma, de uma maneira. Enfim, por que eu parei de gravar vídeo nesse meio tempo, né? De tudo isso que aconteceu. Eu vi que eu estava acelerada demais e que por causa disso poderia sim ser o motivo dessa crise de ansiedade, porque assim, não tinha algo muito específico acontecendo na minha vida, entende? Eu não sei, essa agitação minha, que eu já sou muito agitada, né? Eu acordo, eu quero fazer as coisas para ontem, se eu tenho que gravar, eu vou gravar, se eu vou uma casa, eu vou uma casa, então eu sou muito acelerada nessa questão. Então, eu acho essencial isso na vida, não só minha, mas de qualquer um. Você tá vendo que algo tá te fazendo mal? Para, respira, dá uma pausa, depois você levanta, recomeça de novo. Recomeços precisam ser todos os dias, não é verdade? Então eu parei, respirei um pouquinho, vi aquilo que eu poderia fazer, aquilo que eu não poderia fazer, me reorganizei e agora voltei com o canal novamente. Algo importante que eu quero falar com esse vídeo: façam terapia e não tenham vergonha. Gente, fazer terapia é vida. Procure a ajuda de um profissional. Uma coisa que estava acontecendo muito comigo nessa mesma época, eu estava sentindo muita fraqueza, muita indisposição e eu queria ficar só deitada na cama, só deitada no sofá, não tinha força para nada, para arrumar casa, para fazer as coisas, não tinha vontade de nada. E gente, sabe o que era? Não era uma depressão, era falta de vitamina que o meu corpo precisava. Às vezes a gente se limita muito em achar que tudo é depressão, tudo é crise de ansiedade, mas não é, gente. Por isso que é necessário procurar ajuda médica, né? Porque só o médico vai poder te falar, te dar o diagnóstico preciso, te dar o diagnóstico exato. E aí, gente, depois de todo esse ocorrido, depois de eu ter ficado internada no hospital, eu voltei pra casa, ainda estava com muita dor de cabeça. O remédio, sendo bem sincera com vocês, mesmo que tenha sido a morfina, não tirou 100% das minhas dores. Eu ainda permaneci com um pouco de dor no peito e dor de cabeça, mas eu voltei para casa, tomei os medicamentos que o médico me passou. Não tomo remédio hoje em dia para ansiedade. Eu lembro que eu falei para vocês no Instagram, para quem não me acompanha lá, vou deixar aqui para vocês, que eu tive compulsão alimentar. E eu vou deixar uma foto de antes e uma foto de agora para vocês entenderem o que eu estou falando, por causa da ansiedade. Então, gente, se você está passando por algo parecido, se você está sentindo algo parecido, procure ajuda e não tenha vergonha. Se você é cristão, assim como eu, procure sua liderança, seja a liderança de jovens, seja a liderança da igreja, seu pastor, sua pastora ou a missionária da sua igreja, o missionário da sua igreja. Comunique os seus pais, peça ajuda para alguém e não tenha vergonha. Saúde mental é assunto sério, é assunto que precisa ser conversado dentro de casa, é algo que quando o Arthur tiver um pouquinho maior, que ele estiver entendendo um pouquinho mais, eu vou conversar com ele, o pai dele também é a mesma coisa, e é algo que eu preciso melhorar todos os dias. E eu sei que eu não estou sozinha nesse barco não, que tem muita gente passando por coisa até mesmo pior do que eu. E eu achei necessário eu contar a minha experiência e também orientar vocês, se vocês estão passando por isso ou conhecem alguém que está passando por isso, a procurar ajuda. Eu já tive muitos amigos que cometeram suicídio por causa de depressão, por causa de ansiedade, e não é bom, não é bacana. Nós que somos cristãos sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz para quem suicida, para quem tira a sua vida. Não é algo bom, é um pecado que não tem perdão. Então, tenha vida em Jesus. Ore ao Senhor se necessário, fale com o Senhor tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que está no seu coração, te incomodando, te afligindo. Eu posso falar com vocês com toda a sinceridade do meu coração. Eu não tenho depressão, mas a minha ansiedade, o Senhor tem me acalmado todos os dias, todos os dias. Se eu estou tendo uma crise de ansiedade em pensamento mesmo, eu já começo a orar ao Senhor e pedir a Ele que
venha como um bálsamo para minha alma, que venha acalmar o meu coração. E tudo é um combo, tá, gente? É um combo, é um combo. Você precisa da ajuda da sua família, você precisa de ajuda espiritual, Deus, sua liderança da sua igreja, você precisa de ajuda médica também. Não tente vencer isso sozinho, tá? Com a ajuda vai ser muito mais rápido, com a ajuda vai ser muito melhor. E é isso, gente. É isso que eu quis trazer no vídeo de hoje. O vídeo já tá aí quase 20 minutos, mas eu quis falar pra vocês mesmo o que aconteceu comigo. Eu parei um tempo, né, de gravar os vídeos pro canal para poder respirar, para poder entender o que estava acontecendo comigo. E vou parar quantas vezes for necessário, porque eu respeito o limite do meu corpo, eu entendo até onde eu posso ir. E muitas vezes gravar vídeos, esperar que algo aconteça também traz um pouquinho de ansiedade, eu não vou mentir não. Traz um pouquinho de ansiedade, ainda mais eu que já estou um tempinho aqui tentando no YouTube. Para quem ainda não me seguia antes, aqui era um canal de covers, então eu adorava o nome do Senhor Jesus através dos vídeos, né, dos louvores, e aí eu apaguei tudo de novo, recomecei tudo de novo. E hoje eu gravo a minha vida, né? O meu conteúdo aqui é a minha vida. E falar de Jesus também. E, gente, é isso que eu queria trazer pra vocês. Inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like aí de incentivo pra mim, tá? Por favor, curta esse vídeo. Tá bom, amigos e amigas? E se necessário for, você achar necessário, compartilhe com um amigo que precise talvez ouvir isso, saber da minha experiência e também procurar ajuda. E é isso, um beijo e até o próximo. Deus abençoe vocês.